Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nosso assunto aqui é reino de Deus, reino dos céus, que são sinônimos. Nós estamos na página 185, bem aqui no meio da página. Nós vamos só voltar um pouquinho aqui para você lembrar que às vezes tem gente que terminou a outra aula, parou alguns dias para depois continuar. Então é bom a gente recapitular aqui esse detalhe, tá? Só para a gente entrar aqui mesmo no texto. A gente está falando sobre Mateus, capítulo 11, versículo 28, da página 184, e Mateus 16, 24 ao 26, da página 185, que uma palavra foi dada aos salvos e a outra palavra foi dada uma palavra foi dada aos não salvos, que era a multidão, e a outra palavra mais pesada foi dada aos salvos sobre o reino. Um sobre salvação e outro sobre o reino. Aí vamos lendo aqui. Perceba que o primeiro texto, que é de Mateus 11, 28, ele trata com a multidão sobre a salvação. E no segundo, ele trata com os discípulos sobre o reino. Aí vamos continuar agora. Jesus não estava falando para seus discípulos sobre a salvação, porque os discípulos já eram salvos. Então ele concluiu-se que ele estava falando sobre o seu reino. Como vimos, o primeiro convite em Mateus 11 refere-se à salvação, mas no segundo convite, em Mateus 16, Jesus está chamando para o reino. Ele está dizendo que se você quiser alcançar o reino, você deve negar-se a si mesmo. Se você quiser casar com Jesus, querido, você tem que ser uma noiva. Nem todo salvo é noiva, tem salvo que é namorada apenas, né? Você deve tomar a sua cruz e seguir, ou seja, a salvação, Cristo se entregou por mim, mas o reino, eu me entrego por ele. Tá vendo a diferença? A salvação se sentou numa mesa, o nosso Cristo veio como um garçom, com aquela borboletinha de garçom, todo vestido de garçom, com a bandeja, chegou na mesa que você estava sentado e disse assim para você: o que queres que eu te faça? Aí você: eu preciso que o senhor cura minha casa, minha família, cura meu câncer, liberta meu filho, liberta meu esposo, restaura meu casamento, me tira da miséria financeira. Cada um com a sua história, com a sua dor. A gente se assentou na mesa. O Cristo da mesa, o Cristo da ceia, o Cristo do repartir, né? O Cristo que pega o pão e reparte, que é o próprio corpo dele, nos serviu. Cada um tem o seu testemunho. A maioria de nós vê pela dor, e cada um teve a sua dor ao assentar na mesa. E o nosso Cristo veio com a bandeja de acordo com a nossa necessidade. Ele perguntou o que a gente queria, foi lá, buscou e trouxe. Só para você entender, tá? E nos serviu. E assim muitos foram curados, muitos foram libertos do cigarro, bebida, droga, prostituição. Muitos casamentos foram restaurados. Muitas misérias foram transformadas em riqueza, prosperidade. Cada um com a sua dor, principalmente na área da saúde. É a bandeja na mão de Cristo e ele nos servindo na mesa. A mesa da comunhão, a mesa do partir o pão, a mesa da ceia, que nós fazemos memória do sacrifício, que pagou o preço que era nosso, a dívida que era nossa, nos libertou do nosso pecado, nosso espírito reviveu, ele entrou em nós, fez morada em nós, salvação. Só que você ficou tão constrangido com essa mesa farta, você ficou tão constrangido com esse partir do pão, você ficou tão constrangido com a morte de Cristo, que você faz o seguinte: peraí, você quer saber? Ele fez tanto por mim. E você se levanta dessa mesa. Você sai dessa mesa e agora você vai buscar a bandeja. E você fala para Jesus: se assenta aqui, meu Senhor. Se assenta aqui, meu Rei. Se assenta aqui, meu Salvador. Porque a partir de agora eu entendi o que o Senhor fez por mim. E sou eu quem quero fazer pelo Senhor. E aí você toma o lugar dele. Ele se assenta na mesa e você agora é o garçom. E é você quem pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O Senhor fez tanto por mim. O Senhor fez tudo por mim. Eu era um escravo, o Senhor me libertou. Só que agora eu quero te servir sem custo. Eu quero ser seu servo, como filho.
mas eu quero te servir. E aí agora não é mais o que ele, só que tem gente que está até hoje na mesa, salvos, interesseiros, meros salvos. Não se levanta dessa cadeira por nada. Está entendendo a analogia? E não sai daqui por nada, só pedir, buscar bênção, buscar vitória, buscar milagre, buscar a vida inteira. Meros salvos. Mas quando você se levanta dessa cadeira, você entende que suas carências foram todas supridas, que você está robusto, alimentado, suprido, e que não é mais o que ele te faz, mas é quando você se move para fazer, até porque ele não é Jesus mais nessa terra para fazer sem usar o homem. Ele é Espírito e ele habita em nós para continuar fazendo. E quando você entende isso, você sai da mesa, põe ele assentado, vem com a bandeja e pergunta para ele: agora, meu mestre, agora, meu Senhor, eu é quem te pergunto: o que queres que eu te faça? E aí que começa os chamados pastor, o chamado de evangelista, o chamado de apóstolo, o chamado de missionário, cada um na sua missão, o chamado à contribuição. Filho, eu quero que você seja fiel com o seu dízimo. Filho, eu quero que você oferte um missionário na África. Filho, eu quero que você pregue o evangelho. Isso é para todos, né? Filho, eu tenho um chamado pastoral para você. Eu tenho um chamado no ensino. Eu tenho um chamado em alguma área. Eu tenho um chamado para cuidar de criança. Eu tenho um chamado para cuidar das mulheres, cuidar dos casamentos. Cada um no seu chamado, na sua missão. Aliás, a missão é dele. No seu propósito, na sua responsabilidade para cumprir uma missão. E nos tornarmos submissos, isto é, submissão. Nós nos submetemos a uma missão de Cristo nessa terra. E aí, então, agora, sem eu perceber, eu estou me tornando alguém do reino. Eu estou agora servindo o reino, disponível para o reino. E por isso que ele fala: você quer me seguir? Você quer fazer como eu? Não é seguir de ir atrás, é fazer igual. Você quer fazer igual eu faço? Negue-se a si mesmo. Sai da mesa, tome a sua cruz e me siga. Eu costumo dizer, querido, que eu sei que a princípio vai soar uma heresia, mas calma que você vai entender. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Calma, não se apresse. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Pastor, que isso? Vou deixar ser um pouquinho curioso, calma. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Aí você pergunta: tá bom, se Jesus não é o nosso Salvador, continue. Quem é o nosso Salvador, então? Eita, Cadson passando na rua aqui. Quem é o nosso Salvador? Vou te responder. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ah, pastor, é a mesma coisa. Não é. Talvez você é alguém nessa terra que você é só Jesus. Ele está te chamando para ser Cristo. Sabe o que é ser Cristo? Quando você sobe a cruz. Presta atenção nisso aqui, desde a fundação do mundo, para Deus, Jesus ia ser o Cristo. Ele é o nosso Cristo desde a fundação do mundo. Mas só consumou, por isso que ele falou que está consumado, só consumou ele ser o nosso Cristo quando ele teve a coragem de entregar a própria vida à morte, subir aquela cruz e se tornar Jesus Cristo. Até então ele era só Jesus, depois ele se tornou Cristo. Perceba que o governo do anticristo, o governo da besta, no período da grande tribulação, é um governo anti-Jesus? Não. Ele é anticristo. Pastor, eu não estou entendendo. Calma, você vai entender. Lembra de Mateus 16, um texto que a gente até está usando aqui, porém antes um pouco, quando Jesus pergunta assim para os discípulos: que dizem os homens quem eu sou? O que eles estão falando que eu sou aqui? E cada um fala uma coisa. Diz que o senhor é João Batista, o senhor é Elias, o profeta. Aí Jesus pergunta assim, preste atenção nisso aqui. Jesus pergunta assim, e eles já conheciam Jesus, mas eles ainda não conheciam o Cristo.
Tanto é que Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala para ele? Jesus não fala assim: bem-aventurado Pedro, porque eu te falei outro dia. Bem-aventurado Pedro, porque você aprendeu isso de João Batista. Não, ele falou assim: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Só pode ser o meu Pai que está no céu. Por quê? Porque a cruz ainda não tinha acontecido. E Deus já estava dando, o Espírito Santo deu para Pedro a revelação do Cristo. Ele não era, porque se ele fosse, não tinha bem-aventurança por isso. Já era, ele viu que ele era o Cristo. Não, mas foi uma revelação dada a Pedro que Jesus ainda seria o Cristo na cruz. Ele já era, mas os olhos de Pedro, físicos, né, ainda não tinha visto. Mas quando ele sobe à cruz, ele se tornou o nosso Cristo. Preste atenção onde eu quero chegar com isso aqui. Isso aqui é mais profundo que imagina. Então, Jesus, só Jesus, se ele morresse de morte natural, não seríamos salvos. Só a humanidade da época que ele foi salvando seriam salvos. Mas quando é que a salvação estendeu a nós? Quando ele sobe à cruz e se tornou o nosso Cristo. No pé da cruz, Jesus, em cima dela, Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Começa a observar os evangelhos, as cartas de Paulo, tudo falando de Cristo. Por quê? Porque para Paulo, o Jesus já foi crucificado e se tornou o nosso Jesus Cristo. Pé da cruz é só Jesus. E percebe mais um detalhe, que quando Pedro tem essa revelação que ele era o Cristo, e ele fala, tu és o Cristo, algo que não tinha acontecido ainda que já a Bíblia já falava que ele seria o nosso Cristo, e Jesus fala para eles, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Aí depois Jesus fala, sobre esta pedra vou edificar minha igreja, que não é sobre Pedro, mas sobre ele mesmo. Pedro seria esse fragmento da rocha. Aí há um detalhe, que ele fala assim, convém que eu morra. Convém que eu morra, que eu suba a cruz, para se tornar esse Cristo. Quando ele fala que convém que ele morresse, o que Pedro fala? Pedro fala assim, tenha compaixão de ti, não morra. Tenha compaixão de si mesmo, olha isso aqui, não morra. E é isso que o próprio Satanás que usou Pedro, que foi o próprio diabo usando, está usando muita gente hoje, não morra. Tenha compaixão de ti. Vai cuidar da sua vida. Cada um no seu quadrado. Vai buscar a sua bênção. Vai buscar a sua vitória. Evangelho é de vida. Vai viver. Viva o melhor. Coma o melhor. Tenha compaixão de ti. O que é ter compaixão de si mesmo? É você preocupar só com o dinheiro para você não ser um ofertante, não ser um dizimista, não evangelizar ninguém, não falar do amor de Jesus para ninguém, usar suas folgas só para curtir, só para divertir, não te preocupa com alma nenhuma, não evangeliza ninguém, nem culto vai. Você está preocupado com você. É Satanás falando. Tenha compaixão de ti, não morra, não se entregue para os perdidos. Não se entregue às pessoas, não se entregue às outras pessoas. Fica quietinho no pé da cruz. Não suba nela. Não suba nela. E aí Jesus percebeu que o próprio Satanás é que usou a boca dele. E ele vai repreende, fala, para trás de mim, Satanás. Para trás. Era o Satanás que não quis que Jesus se tornasse o quê? O Cristo. Tenha compaixão de ti e não morra. E essa frase, querido, às vezes você não percebe, mas ela é usada. Tenha compaixão de ti, não morra. Isto é, preocupe com as suas coisas, preocupe com a sua vida, não morra. Agora, olha só. Assim como, para a gente encerrar essa parte, assim como Jesus, ele se tornou o nosso Cristo e hoje nós somos salvos, você sabe como outras pessoas serão salvas? Quando você, querido, se tornar Cristo na vida dela. Quando você entender que você tem uma missão, você tem um propósito nessa missão, uma responsabilidade
de levar o evangelho até ela, de se tornar Cristo, de você ser do reino, ter ele como seu Senhor, e aí sim você vai cumprir a sua missão. Por isso que um pouco à frente, Jesus fala o quê? Mateus 16, 24. Está bem dentro do mesmo contexto, está no mesmo capítulo que eu estou falando aqui. Ali é um contexto de texto. Ele fala assim, aquele que quiser me seguir, então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Em outras palavras, se torne Cristo. Então, cada um de nós fomos chamados para nos tornar o quê? Cristo. Então, eu posso chamar todo crente de cristão? O que você acha? Não. Porque cristão é somente aqueles que se tornaram Cristo na vida das pessoas. Porque cristão vem da palavra Cristo. E nem todo crente é cristão. Deu para entender? Então, se nem todo crente é cristão, me faz entender que há dois tipos de crente. E é o salvo e o do reino. O virgem imprudente, o virgem prudente. O namoradinha, o noiva. O que tem Jesus apenas como Salvador, o que tem Jesus como Senhor. O que está sempre assentado na mesa e Jesus servindo, e aquele que sai da mesa e põe Jesus na mesa para servi-lo. E por aí vai. Crente da salvação e crente do reino. Você acha que um Deus justo vai dar tudo igual para os dois tipos de crente na eternidade? Não, querido. Não. E já começa assim, ter a disciplina de Deus, e Deus colocando justiça no final da era da graça. Que o primeiro arrebatamento só vai subir a princípio, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, mas só vai subir aqueles que são cristãos, igreja, que tem Jesus como Senhor, maduro, e os demais ficam para o período da grande tribulação, para amadurecerem nesse período. Talvez você está cheio de perguntas, fique tranquilo, porque até o final do livro eu explico isso tudo aqui. E vai ficar muito claro, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai trazer essa luz ao seu coração, para que você entenda essa grande diferença de cristão e crente. Amém? Então vamos mais um pouquinho aqui. Jesus não estava falando sobre os discípulos, que já lembro. Como vimos, o primeiro convite em Mateus 11 refere-se à salvação, mas no segundo convite, em Mateus 16, Jesus está chamando para o reino. Estou na página 185, tá, gente? Ele está dizendo que se você quiser alcançar o reino, você deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, a salvação Cristo se entregou por mim, mas o reino eu me entrego por ele. E quando amo o rei, amo o que ele ama. E se ele ama pessoas, eu também amo. E se ele se entrega, eu também me entrego. Bom, quantos minutos temos? 18. Vamos mais um pouquinho. Agora nós vamos falar sobre a parábola das virgens, que eu já trouxe alguma coisa sobre a parábola dentro desse assunto, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Então vamos lá. A parábola das virgens. Então o reino dos céus, olha só, lembra que eu falei que sempre as parábolas começam falando do reino, não da salvação? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram consigo azeite, o óleo, né? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Aqui, ó, casamento. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: eu não vos conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora que vem o vosso Senhor.
Vamos lá, gente. A gente precisa entender o seguinte, que essa parábola ela está em Mateus 25. E Mateus 24 e 25 é o mesmo assunto. Então, em Mateus 24, que fala sobre aquele arrebatamento que eu falei. Duas estarão moendo no moinho, uma sobe e a outra fica. Dois estarão no campo, um sobe e outro fica. Jesus vem construindo um raciocínio do arrebatamento. E aí ele fala da parábola das virgens, que 5 sobe e 5 fica. Quais as virgens que ficaram? As prudentes, as Cristo. Não as salvas apenas, mas aquelas que são cristãs, não aquelas que são apenas crentes. As preparadas, azeite na lamparina, compromisso, abnegação, posição de noivo, nós namoradinhas. Bom, todas elas eram salvas? Eram. Todas elas, como eu disse, elas esperavam pelo noivo, tinha azeite na lamparina, elas tinham a lamparina acesa. Crentes, gente, cristãs. Mas 5 sobe e 5 fica. E as que ficam não vão para o inferno, porque senão a salvação é pelas obras. Elas ficaram porque o reino é pelas obras. Elas não subiram para o reino. Elas não estavam preparadas para o casamento, elas não eram igreja, elas não iam casar com o noivo. Então 5 tiveram que ficar. Mas elas ficaram para o período da grande tribulação, gente. Elas não foram para o inferno como muita gente pensa. Elas ficaram por esse período terrível da grande tribulação. Tanto é que vem no contexto de 5 sobe, 5 fica. No contexto de 2 no campo, 1 sobe e 1 fica. Está um pouquinho antes no Mateus 24. Está no contexto de 2 moendo no moinho, uma sobe e uma fica. Do tempo da vigilância, de manter-se do reino posicionados como cristãos, maduros. E assim que ficaram, ficam para o período da grande tribulação. Eu soltei um vídeo um tempo atrás que para muitas pessoas assustaram com esse ensino, mas é isso mesmo. Eu estava num pé de manga e eu peguei as mangas maduras, eu fui lá para colher mangas, e de fato era época de manga, tinha manga madura, e eu dei esse exemplo. Falei assim, olha, tá esse vídeo no meu Instagram. O primeiro arrebatamento vai ser como essas mangas. Tá madura, tô levando. As verdes continuam no pé. Em outro tempo eu venho buscar. E fui mesmo. Então, as maduras, as virgens maduras subiram. Eles estavam prontos. Por que ia continuar no pé para apodrecer? As outras ficaram para o período da grande tribulação, que é o tempo do anticristo. É o tempo da perseguição. O tempo onde serão como trevas exteriores, pranto e ranger de dente. Sabe o que Jesus fala para essas virgens aqui? Eu não vos conheço. Aí você vai dizer assim, pastor, então peraí, agora te peguei. Porque se Jesus não conhece elas, então nem salvas elas são. Não. Onde está escrito que para ser salvo, Jesus tem que conhecer a gente? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que para alguém ser salvo, Jesus tem que conhecer essa pessoa. Não. Mas está escrito assim, e conhecereis a verdade. Para você ser salvo, você precisa conhecer Jesus. Mas não é igual? Não. Talvez você me conheça, nem que seja por aqui, mas você está me conhecendo aqui. Mas eu te conheço. Eu conheço Neymar, ele me conhece. Ainda que seja pela televisão. Eu conheço o Bolsonaro, ele me conhece. Eu conheço o Trump. Ainda que seja pela televisão, eu posso saber muito sobre a vida do Trump. Só buscar a biografia dele, enfim, eu vou conhecê-lo. Mas ele me conhece. Então é possível eu ser conhecido e não conhecer. Agora, para um casamento, você concorda comigo que os dois precisam se conhecer? Tá vendo como que fecha, gente? Para um casamento, não basta você ser salvo, porque às vezes você é um salvo que Jesus nem te conhece. Mas você conhece ele. Ele te conhece na onisciência, porque ele é onisciente e conhece tudo. Mas ele não conhece as suas obras. Ele não está vendo nada que você está fazendo. Você não chama a atenção dele dia nenhum na sua vida. Pensa. O que ele estava dizendo para as virgens? Eu não conheço vocês. É o grupo de pessoas na igreja que não faz nada para se tornar conhecido. Eles só querem usufruir do Cristo que eles conheceram. Então, quando eu prego o evangelho,
Eu torno conhecido o Cristo que morreu por essa pessoa. E ela pode ser salva. Mas ela agora tem que se tornar conhecida desse Cristo, para que ela venha casar com ele. Então é isso que Jesus estava dizendo. Pessoal, eu não conheço vocês. Vocês podem até me conhecer, e por isso vocês foram salvas, mas não tem obras. Não conheço vocês. Você lembra de Zaqueu? Eita, não sei porque soltei Zaqueu aqui. Não é Zaqueu que eu ia falar. Você lembra de Estevão, lá em Atos? Eu não sei se eu falei sobre Estevão para trás, mas eu vou falar, é melhor falar de novo do que não falar. Estevão, ele era tão conhecido de Jesus, e aí que está a diferença entre crente e cristão, ele era tão cheio do Espírito Santo, tão conhecido de Jesus, que o texto diz para nós, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele fala assim, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho de Deus em pé, à direita do Pai. Estevão viu Jesus de pé, à direita de Deus. Só que em Apocalipse vai dizer que quando ele cumpre a obra, ele foi para junto do Pai e se assentou. Ele está sentado. Mas Estevão era tão grande homem de Deus nessa terra, tão cheio do Espírito Santo, tão conhecido por Jesus, que no momento da morte dele, Jesus ficou de pé. Você tem colocado Jesus de pé? As suas atitudes, seus comportamentos chamam a atenção de Jesus? Sabe aquele time que você torce na hora que ele vai quase fazer o gol, você levanta do sofá? Você tem colocado Jesus de pé quando você está se movendo a favor das vidas, das pessoas, seus comportamentos, das obras? Então você sim, querido, pode se tornar conhecido dele. Mas talvez você é alguém que já é conhecido dele. E às vezes você é alguém que ele ainda não te conhece. Você o conheceu, você é salvo. Ele te conhece até na onisciência de conhecer tudo, mas a gente está querendo dizer que você não tem obras. Você não chama a atenção do céu. Então você é uma pessoa, se você é uma pessoa que não chama a atenção do céu, você pode ser alguém que, infelizmente, pode não subir no primeiro arrebatamento. Eu não creio que Deus está trazendo esse despertamento para nós aqui, esse ensino, para que você continue da mesma forma. Ele está trazendo tudo isso aqui para que você entenda que a graça dele é tão abundante, ele é tão bom com a gente, que ele fez tanto por nós, que isso precisa nos constranger de modo que a gente se torne conhecido dele. Só mais um pouquinho. A parábola das virgens não se trata da salvação como muitos pensam. Não está dizendo que 5 virgens foram para o céu e 5 foram para o inferno. A parábola fala a respeito do reino dos céus e não de salvação. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Perceba a seguir pelo menos 5 razões que nos fazem entender que Jesus se referia a pessoas que já são salvas. Primeiro, as 10 eram virgens. Se Jesus estivesse falando a respeito de salvação, céu ou inferno, ele provavelmente iria se referir a elas como 5 virgens e 5 prostitutas. Portanto, entende-se que todas as virgens, prudentes e imprudentes, eram de fato salvas. Todas as 10 tinham azeite em sua lamparina, ímpio não tem azeite, que é o Espírito Santo. Todos estavam à espera do noivo, ímpio não espera pelo noivo. Todos reconheceram o noivo, ímpio não seria capaz de reconhecer. Todas sabiam da necessidade do azeite, que é o Espírito Santo. Ímpio ainda tem o espírito morto e por isso jamais terá essa revelação. Portanto, eu creio que Jesus não fala a respeito de 5 salvas e 5 perdidas. Nessa parábola, Jesus fala a respeito de 5 vencedores que vão reinar com Cristo e 5 que estão perdendo o reino. Amém? Bom, nós vamos parar por aqui e até a nossa próxima aula.